Uma boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. E quando a gente fala sobre esse tema, é também um tema bastante quente, no sentido de que ele traz à tona uma série de questões relacionadas com a vida da igreja, relacionados com a ética dos pastores, relacionados também esses temas com a nossa própria vivência do cristianismo. E eu estava refletindo, principalmente ontem à noite e hoje, agora no mês de fevereiro do ano que vem, eu completarei 50 anos de vida cristã ativa. Fazem 50 anos, né, em fevereiro, vai fazer 50 anos, que me falaram de Jesus. Eu não estava numa evangelização como aquelas que a gente geralmente tem em mente quando isso aconteceu. Foi uma conversa direta com duas irmãs em Cristo e elas me questionaram sobre a fé em Jesus. A gente estava lendo o texto da conversa de Zaqueu com Jesus e uma delas teve a coragem de me perguntar se eu já tinha essa transformação que Zaqueu havia experimentado. Então, 50 anos de vida com Cristo trazem uma série de questões. Como é que era a forma da igreja agir há 50 anos atrás, quando o evangelho me atingiu em cheio e transformou a minha vida? E como é a forma da igreja hoje agir, com relação às pessoas que aparecem, com relação ao dia a dia da nossa vida? Todas essas são questões que nos afetam. E eu lembro muito bem que na igreja onde eu comecei a crescer, se falava muito dos ecos do ministério. Então eu achei essa imagem aqui hoje sobre os ecos. E eu nem sabia, mas o texto mostra aí que os ecos começam a ocorrer quando a gente está a 17 metros, no mínimo, daquele elemento que traz o retorno para a nossa audição daquilo que nós mesmos colocamos. Então, na minha igreja local, é a igreja também que meu bisavô ajudou a construir o prédio, mas que passou a ter uma vida muito ativa naquela época que o evangelho me atingiu. Na minha igreja local se falava muito que os ecos também são uma sigla para um ministério cristão. E o que significa isso? ECOS. Que aí no eco e nos ecos estaria resumido também o que é para ser o pastorado. Cada uma das letras da palavra ecos era para ter um significado. E esse significado, quando ocorresse na prática do dia a dia da nossa comunhão, primeiramente lá no grupo de jovens, onde eu comecei, né? Onde havia 120 jovens ativos que se reuniam todos os sábados e que se espalhavam também pelos vários grupos de eco que se formaram naquele grupo. Ali, então, era para se difundir também esse eco. O que significa, afinal, eco? A explicação que se dava é que o ministério cristão poderia ser reduzido a isso, o estudo. Começa pelo estudo da Escritura. Onde há estudo da Escritura, haverá de ocorrer eco também no ministério pastoral. E aqui estamos entendendo o ministério pastoral masculino e feminino. Ministério pastoral como aquilo que é para envolver também a igreja como um todo. Onde há estudo da palavra, começa a haver um vínculo que é próprio do cristianismo vivo. Mas além do estudo da palavra, é necessário haver comunhão. Se cada um fica ouvindo a palavra sentado num cantinho do prédio, isso jamais produzirá comunhão.
Então, esse era um elemento que também se estimulava na época, a necessidade da comunhão. E eu lembro que em todas as reuniões que nós tínhamos dos grupos de eco, havia um tempo especial reservado para a comunhão, onde cada um era para contar o que aconteceu na sua vida, do que diz respeito ao relacionamento com Deus. E ao testemunho disso também para outras pessoas. Eco, estudo da palavra, comunhão e oração. A comunhão é para nos conduzir à oração, a também sabermos a respeito do que podemos levar diante de Deus com relação à vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E, primeiramente, esses grupos se chamavam grupo de eco, mas depois se decidiu acrescentar a palavra S, porque o pessoal foi se dando conta que estudo, comunhão e oração, quando parasse por aí, iria também levar as pessoas a se isolarem em si mesmo, crescerem na dimensão do individualismo. Iria faltar aquele elemento que tem de ecoar também, que é o serviço. Então, assim começou o chamado reavivamento espiritual, ou movimento encontrão, dentro da minha denominação, através dos grupos de ecos. Grupos que, pelo estudo da palavra, pela comunhão de uns para com os outros, pela oração e pelo serviço, produzissem, de fato, um ecoar que atingisse todos os níveis da igreja e também da própria cidade. E isso aconteceu naquela época. Só desse grupo de jovens que eu participei, nós concedíamos 10% de todos os estudantes da Faculdade de Teologia da denominação, porque o pessoal estudava a Bíblia. E eu comecei sendo desafiado a fazer devocional diariamente, mas nunca conseguia colocar isso em prática. Até que um cara corajoso chegou e disse: vamos começar a ler a Bíblia em conjunto. Vamos começar lendo 10 capítulos por dia. E foi assim que eu comecei a ter um estudo diário da palavra, 10 capítulos por dia. Quando esse grupo de mais de 10 jovens que assumiu esse desafio se encontrava, cada um perguntava para o outro: o que você aprendeu na palavra de Deus hoje? E isso afetou a nossa vida. Quando Deus me chamou para o ministério, 4 anos depois, e eu fui estudar numa escola de teologia que é famosa aqui no Brasil pelo conhecimento da Bíblia, no Palavra da Vida, eu pensei, eu vou para lá e eu vou ter que aprender muito da Bíblia. Mas entre os meus colegas, o primeiro apelido que eu recebi foi Bíblia. Lá vai a Bíblia. Porque na minha igreja local, esse tinha sido o estímulo. Sem estudo da Escritura, sem comunhão, sem oração e sem serviço, a igreja perde também aquilo que é para ser a sua essência. E a gente tem de começar perguntando pela essência da igreja, exatamente para entender o que é ser igrejado ou então desigrejado. Será que as igrejas hoje, elas desafiam os seus jovens, os seus membros, os seus adultos, os seus idosos, a estudar a Escritura, a exercitarem comunhão espiritual também, repartindo suas vidas, suas dores, suas alegrias, orando uns pelos outros e também praticando o serviço cristão no mundo, na vizinhança, entre os pobres, entre os necessitados da própria igreja. Então, que tipo de ecos a igreja está produzindo hoje? A sua igreja, que tipo de ecos ela produz? Qual é o fundamento da igreja? Eu creio que grande parte da crise da igreja hoje é porque ela perdeu o fundamento.
Só há um fundamento sólido que permaneça. Todos os demais são relativos, mesmo os 4 que eu mencionei. Quando falta esse alimento essencial, que é a palavra de Deus, nós todos passamos a viver também um mundo e uma vida cristã relativizada. Qual é o fundamento da igreja que você frequenta? É a sabedoria do pastor? É a titulação dele? É o falar bonito? Eu conheço pastores que eram ótimos pastores e pregavam com muito fundamento bíblico, até estudarem psicologia. A partir dali, a psicologia subiu para o púlpito e a palavra foi colocada em segundo plano. Eu tenho formação em 2 outras áreas, além da formação teológica, né? Uma é relacionada com a sociologia urbana e outra também com a psicologia, ou então o aconselhamento familiar. Mas sempre de novo a gente tem que refletir qual é o eixo central. Qual é o eixo central? É importante ter essas portas de diálogo com todas as áreas que existem, mas qual é o eixo central? Qual é o fundamento da vida da igreja? A palavra de Deus tem sido o alimento essencial para a sua vida, para a vida da igreja onde você é ativo, para a vida também das pessoas, dos grupos onde você está inserido. Quando há dúvida, se retorna para a palavra. Toda a reforma evangélica, ela se produziu a partir daí. Quando o pessoal retornou ao alimento central. Quando o pessoal retornou para esse eixo que é a palavra de Deus. Então, hoje, a pergunta, principalmente com relação aos jovens, é por que saem e não querem mais voltar para a igreja? O problema não é só sair, mas alguns dizem, nunca mais eu volto a dedicar tempo àquele grupo. Por que será que isso acontece? A minha experiência foi completamente diferente. A gente não podia perder aquele tempo que se reunia sábados à noite, porque a gente sabia que ali a gente seria alimentado espiritualmente, que ali a palavra iria trazer um desafio para as nossas vidas. E hoje, o que os jovens buscam na igreja? O que os casais buscam na igreja? O que os adultos e os idosos buscam na igreja? Para a gente entender o desigrejamento, a gente tem que entender principalmente o que motivou também a procurar esse local e dedicar tempo a estar lá, dedicar tempo a ter comunhão com Deus. A grande pergunta é, eles foram alimentados? Porque há muita gente que vai à igreja e às vezes recebe na igreja uma aula de coaching, né? O pessoal vai buscar coaching, o pessoal vai buscar motivação, o pessoal vai buscar louvorzão, o pessoal vai buscar algo que os estimule na vida como um todo. E a pergunta é, isso nos alimenta suficientemente? Nós temos, de fato, recebido o alimento espiritual como fundamento? Não há nenhum problema em a gente usar psicologia, a gente usar coaching, ou usar qualquer outro tipo de método. Mas se faltar o alimento essencial, então toda a nossa vida está correndo risco de nós sermos também desigrejados em potencial. Afinal, o que fundamenta a igreja na sua prática? O que fundamenta a nossa relação hoje também com a igreja, ou com a faculdade de teologia, como aqui nos encontramos? Há anos atrás, era o alimento espiritual. Lá eu vou ser abastecido espiritualmente. Mas parece que os critérios mudaram. Eu lembro que a gente brincava muitas vezes
com relação a algum irmão ou irmã em Cristo, dizendo, olha, pode chover canivete, que o cara não perde um culto, né? Não sei se essa terminologia se usa aqui em Curitiba também, né? Eu sou gaúcho de origem. Pode chover canivete, mas o cara não perde o momento de alimentação espiritual. Então, havia isso. E eu conheci pessoas que tinham mestrado, né? No tempo que eu fiz meu estágio lá na cidade de Pelotas, tinha gente fazendo mestrado em engenharia agrícola e outras áreas, que de fato era assim, podia de fato esfriar muito na cidade. E Pelotas, sabe, no inverno ser mais frio que aqui em Curitiba, né? Mesmo que talvez vocês não acreditem. Mas quando cai a temperatura, as pessoas vão com o mesmo ânimo para a igreja ou elas pensam, vamos esperar o solzinho aparecer, né? Então, isso está muito ligado à motivação. Qual é a motivação que está por detrás do ser igrejado? Eu já vi casais dizendo, eu escolhi aquela igreja porque lá tem programa para as crianças. E eu quero ir na igreja para não ter que me preocupar com esses pequenininhos, que só fazem barulho, né? Principalmente quem tem filhos até 2, 3 anos de idade sabe o que é isso. Eu tive 3 que sabiam muito bem animar também o barulho dentro do templo, né? Então, há gente que escolhe a igreja pelo tipo de programação para as crianças que é oferecido. Outros escolhem pelo estacionamento, né? Eu acho que aqui a Betânia tem problema, né? Para ter uma igreja de maior porte, porque na cidade de Curitiba é exigido estacionamento nos templos, né? Então, tem gente que escolhe também a igreja pelo estacionamento, pela segurança. Eu tive colegas, professores de teologia, que, como pastores aqui na cidade, experimentaram assaltos durante o culto, né? Então, tem gente que hoje escolhe a igreja também pelo grau de segurança. Eu não vou meter minha vida em risco, eu não vou permanecer igrejado se eu não tiver isso, isso e aquilo. Outros vão dizer, eu quero ter coaching, eu quero ter programação. Então, eu estava lecionando num pós-graduação em teologia, aqui em Curitiba, e eu perguntei isso para os alunos que estão fazendo aquele pós a respeito de interpretação da Bíblia. O que levou você a escolher frequentar tal igreja? E haviam alunos advindos de outros locais. Eu lembro bem um aluno que era graduado na área de engenharia, né? Ele era das ciências exatas, e quando eu perguntei para ele isso aí, ele disse, olha, eu tive dúvidas quando eu mudei para Curitiba. Eu não sabia que igreja eu iria escolher. Mas no momento que eu sentei lá na reunião que nós tivemos com os pastores, e eles me puseram, então, na perna o cardápio daquela igreja, minhas dúvidas acabaram. Ele usou esse termo, cardápio. Não sei se você já ouviu isso relacionado com a igreja. Mas nesses 50 anos de vida cristã, eu percebo que o cardápio das igrejas mudou, né? Ele disse, olha, eu escolhi ir para aquela igreja, é uma mega igreja de Curitiba, não vou citar nome, né? Porque há várias na cidade, mas essa foi a terminologia, eu escolhi a igreja pelo cardápio. E perguntando para alunos de teologia mais tarde, alguns que eram pastores nos bairros aqui de Curitiba disseram, a gente no bairro a gente evangeliza, a gente discipula, e quando o cara está começando a amadurecer, ele se muda para uma mega igreja. Um problema de cardápio, né? Porque as pessoas querem receber, o cardápio só indica o que você pode receber no McDonald's ou em qual restaurante você tiver, né?
Então, é o cardápio que leva você a ir para essa igreja, ou o desejo de se comprometer e servir a Deus, e de gerar ecos, estudo, comunhão, oração e serviço, ali onde você estiver plantado. Então, essa palavra desse meu ex-aluno, nunca mais descolei dela, porque me parece que muitos defendem e definem a igreja pelo cardápio. Defendem a igreja que escolheram pela quantidade de ofertas que receberam lá. E por quê? Por que ocorrerá, então, o desigrejamento? Porque as pessoas, com o tempo, elas passam a experimentar decepções. Ou com a liderança, né? Ou com a liderança daquela igreja que escolheram. Então, eles vão demonstrar isso, e isso é mais um conflito daí pessoal, com líderes, né? Ou então porque eles optaram por uma teologia que ataca a igreja. Isso existe também. Isso existe entre ex-crentes, entre ex-estudantes de teologia. Daria para citar N exemplos. Então, o desigrejamento está relacionado com isso, decepções com a liderança, ou então a opção por uma teologia que relativiza a igreja, diz que a igreja não é necessária. E não tem problemas pessoais por detrás, mas é uma opção em termos intelectuais, né? Então, o que está presente aí é o grupo dos decepcionados, ou então o grupo dos críticos do sistema, né? Então, a igreja como um local que precisa ser criticado como todo, como sistema. E hoje tem gente que diria, olha, aquele cara pregar, eu não vou gastar tempo indo lá, porque na internet eu acho pregações melhores do que a dele. Então, esse tipo de argumento também aparece. Então, há dificuldades no aspecto relacional, na dimensão da simplicidade, muitas igrejas perderam a simplicidade, na forma de ser, perderam a profundidade, também na colocação da palavra. Então, a igreja que era para ser espaço de amor, acolhimento e aperfeiçoamento relacional, passa a ser tratada na ótica da lógica da oferta e da procura. E esse é um elemento marcante, né? Essa figura aqui é interessante. O comentário é: a igreja não é chamada de corpo à toa. Paulo, principalmente, fala da igreja como corpo, né? 1 Coríntios, Efésios. Ela é um corpo plenamente funcional e demanda de cada membro que cada membro não apenas esteja conectado aos demais, mas seja também totalmente funcional. Então, há muitas questões que entraram nesse entremeio, a teologia da prosperidade, né? Então há igrejas que aderiram a isso, né? A demonstração do poder do pastor em troca de uma oferta financeira, ou então o pastor que dispersa as ovelhas em vez de vinculá-las uma com as outras. Pastores interessados estão em falta. Pastores interessados na vida do rebanho, no crescimento integral do rebanho, num trabalho em equipe e no treinamento e liderança para que esse rebanho cresça. E uma grande diferença que eu vejo desde o início da vida cristã e hoje é também que hoje os pastores não visitam mais as ovelhas, né? Isso aí, pastores mais antigos seguido me dizem. Eu já sou pastor há 40 anos, mas às vezes eu encontro pastores de mais tempo. Eles dizem, olha, na minha época não havia pastor que não visitasse. E aqui essa figura, né, é uma sátira. É o cara esperando a visita do pastor, né? Visita na sua casa. Então, a colocação desse curso de ministério pastoral
O pastor H morava aqui, pregava as pessoas, mas não era um pastor do rebanho. Ele dizia às ovelhas pobres que preferia ser açoitado a visitá-las, né? Então, eu trago isso mais como um desafio a vocês, né? Nós vamos depois debater também, no sentido de trazer o porquê do desigrejamento e o porquê também da igreja muitas vezes não convencer mais ninguém depois que essa pessoa sai dela.